really good. Fala galera, beleza? Tô aqui no meu terceiro dia estudando, praticando mandarim, né? E eu quero compartilhar com vocês exatamente como é que eu estou fazendo isso na prática, certo? É importante notar que durante o meu aprendizado de mandarim eu quero desenvolver confiança, eu quero desenvolver fluência. No passo a passo do meu aprendizado, né, as pequenas palavras que eu for introduzindo, que eu for aprendendo, eu quero ser capaz de reproduzir isso de uma forma natural, né? Eu quero pensar em mandarim. Então, para eu atingir esses resultados, eu utilizo o mínimo de tradução possível, né? E eu nunca vou estudar gramática. Gramática do mandarim seria muito complicado, certo? Eu não quero estudar mandarim, eu quero falar mandarim, da mesma forma que eu falei português quando eu era pequeno, certo? Falar de uma forma natural e pensar em mandarim. Bom, para fazer isso, meu primeiro passo então foi escolher 6 palavras que eu quero aprender. Então eu fui lá, escolhi 6 palavras e eu vou encontrar imagens, figuras que representam o significado de cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, observe aqui na tela as minhas 6 palavras que eu escolhi para aprender primeiro. Ao você olhar cada uma dessas imagens, o seu cérebro já vai responder com algum tipo de informação. Provavelmente vai ser em português, óbvio, né? Porque essa é a nossa língua nativa, certo? Mas o que eu vou fazer agora é observar cada uma dessas imagens que representa um significado e eu vou colocar um som em mandarim para cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, para esses 6 exemplos que eu escolhi, o som seria wo, ni, shan yao, shuo, xie xi, gong zuo, certo? Então, cada um desses sons representa o significado de cada uma dessas figuras, certo? E eu acredito que você já tenha percebido o que cada uma significa, né? Então é eu, você, querer, falar, estudar, trabalhar, né? Então esse é o primeiro passo, né? Eu encontrar as palavras que eu quero aprender, encontrar figuras que representam essas palavras e então colocar um som, aprender o som, a pronúncia de cada uma dessas palavras. Bom, agora o segundo passo é eu repetir essas palavras e observando as imagens, né? Então a pronúncia de cada uma dessas palavras vai servir como um trigger, né? Como um ativador para cada uma dessas imagens, porque a ideia desse exercício é, quando eu ouvir a palavra kontsuo, por exemplo, na minha mente eu não vou pensar em português, eu não vou pensar em inglês, eu tenho que imaginar, eu tenho que lembrar qual imagem que é, e então eu vou desbloquear o significado dessa palavra. Essa é a forma mais efetiva de memorização, certo? É a forma que o nosso cérebro funciona, e não utilizando tradução. Eu não quero pensar em português e eu não quero pensar em inglês. Agora, o segundo passo, né, depois que eu já estou confortável com a pronúncia de cada uma dessas palavras, eu vou combinar essas palavras. Então eu vou começar a formar pequenas frases, certo? Então agora o que eu posso fazer? Eu posso colocar wo xie xi, wo gongzuo, wo qian yao xie xi, certo? Então eu estou fazendo combinações das palavras e estou repetindo isso várias vezes e várias vezes, sempre observando as imagens, sempre tentando memorizar as imagens, ok? Então o som da palavra vai ser um trigger para a minha mente relembrar da imagem. Bom, e depois de eu me sentir confortável com essas frases também, o terceiro passo, né, é eu testar isso, né, eu começar a criar um diálogo e eu tentar reproduzir isso com o nativo, né? Então será o momento de eu corrigir minha pronúncia e tal, eu tentar me comunicar com uma pessoa utilizando exatamente esse vocabulário, né? E depois que eu fiquei confortável aqui com essas palavras, então eu vou e repito esse processo com mais um conjunto de palavras, certo? Então, por exemplo, o meu próximo conjunto de palavras vai ser xian tai, tie tie, min tian, né? E assim por diante. Eu vou adicionando vários sets de palavras e repetindo esses 3 passos over e over again, né? Novamente, várias e várias vezes, até eu ir construindo confiança, e dessa forma eu vou estar pensando em mandarim. Minha mente vai começar a funcionar em mandarim. Agora o quarto passo, que é muito importante também, né? Eu vou pegar áudios
exatamente com essas frases e com essas palavras, e eu vou eliminar as imagens, eu vou apenas utilizar, ouvir o áudio, certo? E a intenção desse exercício é, quando eu ouvir o áudio, eu vou tentar lembrar qual imagem se referencia a cada um desses áudios, né? Então essa vai ser a forma, por exemplo, se eu ouvir aleatoriamente, eu coloco o áudio em forma aleatória, então ele falou, xi é xi. Então eu tenho que, na minha mente, tem que vir a imagem que eu escolhi, né, para representar o significado de xie, que será estudar. Então é dessa forma muito simples e uma forma efetiva onde eu já vou ser capaz de falar mandarim desde o meu primeiro dia de estudo, certo? Certo? Então você pode utilizar isso para qualquer idioma, né? Você pode utilizar para inglês, para italiano. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui para inglês, vai ser I, you, to want, to speak, to study, to work. Se você quer aprender em espanhol, yo, tu, querer, hablar, estudiar, trabalhar. Você vê que é muito mais simples. Você não precisa focar sua atenção em gramática, você não está se preocupando com as regras do idioma. Simplesmente você está absorvendo informação, você está entendendo isso no idioma, né, evitando o processo de tradução, e então você consegue reproduzir essas informações. É assim que eu estou estudando mandarim, vou aplicar essa técnica nos próximos 30 dias e essa é exatamente a técnica que eu utilizo no meu curso de inglês e dá super resultado, cara. Então se você quiser entrar nesse desafio aí também, tá aí uma técnica para você já começar a estudar e já começar a falar o idioma que você quer desde o primeiro dia. Vejo você no próximo vídeo.